Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast, o podcast criado para a gente conversar um pouco sobre posicionamento profissional. Hoje nós vamos conversar com a Flávia Lorenzetti. Ela é CEO de uma rede francesa de hotéis, a B&B, ela é CEO aqui no Brasil. Além disso, mentora, ciclista, e é host de um podcast maravilhoso, que inclusive eu tive a oportunidade de fazer parte, que é o Empowercast. Depois dei uma olhada lá no podcast, que é muito legal. Muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom. Para quem não assistiu, eu participei de um episódio do podcast da Flávia, um podcast super legal, que você fala também sobre o empresário de um modo geral, sobre a evolução do empresário, e os temas eles são muito afins, né? Sim. O objetivo aqui é a gente falar sobre posicionamento profissional, e eu queria ouvir um pouco sobre a importância do posicionamento profissional na sua história, nessa construção. Você tem mais de 20 anos de carreira corporativa. Como que você chegou até aqui? Qual foi a importância do seu posicionamento profissional? Tá, na verdade, assim, quando a gente fala de posicionamento profissional, inclusive para falar isso dentro da minha mentoria, o que eu converso com as pessoas? Você ser de verdade. Eu acho que o posicionamento mais importante, isso numa carreira corporativa, e quanto mais a gente vem evoluindo, tá, nos próximos anos, é ser de verdade. É você colocar a sua verdade, imprimir a sua verdade, porque antigamente você falavam que você tinha que separar as vidas, né? Tinha a vida profissional, a vida pessoal, e aí você acabava representando os papéis. E isso foi mudando ao longo do tempo. Então, hoje você tem a rede social que te faz ser a mesma pessoa o tempo todo. Sim. Então, não tem como você sempre ser duas pessoas. E se você não for de verdade, uma hora você cai na sua própria mentira. Então, a coisa mais importante para você se posicionar é a sua verdade. Porque não tem um posicionamento correto que eu falo assim, a Flávia é desse jeito, a Amanda é desse jeito, a Joãozinho é daquele jeito. Não, a Flávia tem que ser a Flávia, a Amanda tem que ser a Amanda, Com o a sua Joãozinho tem que ser individualidade, né? o Joãozinho. O que aconteceu durante a sua carreira que fez com que você chegasse a esse posicionamento profissional de hoje? Porque hoje você é uma pessoa muito confiante de si, você tem um podcast, você tem 20 anos de carreira, você tem uma mentoria. O que aconteceu que você construiu esse posicionamento profissional dessa forma? Na verdade, foi o resultado, né? Porque você vai fazendo as coisas e aí o resultado vem. Então, na minha carreira, como é que ela foi construída? Eu sempre fiz um pouco a mais do que era me pedido. Um pouco a mais, não, sempre muito a mais. E qualquer espaço vazio que eu enxergava, eu me posicionava nos espaços vazios. Então, fulano não fez, não vou fazer porque não é minha parte? Não, eu vou lá, eu vou fazer. Eu sei fazer, e se eu não souber fazer, eu aprendo. Sim. Então, com isso, eu fui ganhando um aprendizado enorme. Eu fui vendo que quando você quer muito uma coisa e você faz por onde, você estuda, você se dedica, você chega lá. Então, eu fui construindo isso e isso vai, de uma certa forma, te dando confiança. Porque você está falando sobre uma coisa que você estudou. Então, você sabe sobre o que você está falando. Sim. Você está falando sobre uma coisa que você entregou. O resultado está aí. E uma das coisas que eu sempre puxo também com o pessoal da minha mentoria é o seu resultado vai falar mais alto. Não queira fazer barulho. Gente que faz muito barulho é carroça vazia. Carroça vazia faz barulho pra caramba. Se você não tiver conteúdo para dar resultado, não adianta. Ainda mais nessa era de Instagram, né? A gente vê tanto Instagram de gente que não faz absolutamente nada, vendendo mentoria. Isso é tão desconfortável e cada vez mais tem sido difícil quem é de verdade ir pro digital. Exato. Porque você olha e fala, caramba, tem tanta gente falsa no digital que eu que sou de verdade tenho medo de ser comparada a quem é falso. Quando você abriu o podcast, você ficou com esse receio? Olha, receio todo mundo tem. É normal do ser humano, né? A gente se sabota o tempo todo. Na verdade, acho que vem o sabotador. E quando a gente fala de mulher, o sabotador vem mais ainda, porque a gente foi basicamente treinada a não ser a provedora, a não despontar, a não dar certo. Então, talvez eu não dê certo porque alguém precisa cuidar de mim. Então, se a gente não tomar cuidado com essa sabotadora, vem, mas obviamente veio. Lógico que veio. Veio até quando você fala assim, eu vou lançar uma nova mentoria. Você pensa, mas espera aí. Só que ao contrário, quando eu olho para o mercado e falo, gente, quanta gente falando abobrinha, bobagem, sem embasamento, que está tomando dinheiro das pessoas. Então, assim, tem espaço, porque o meu propósito não é... As coisas mudam quando o seu propósito deixa de ser dinheiro. Tem duas coisas, quando você vai em busca do dinheiro e quando você vai em busca do compartilhar. Quando você vai em busca do compartilhar genuíno,
que eu realmente quero que outras mulheres cheguem lá, eu quero que outros homens saibam que eles têm potencial para chegar lá, vem muito antes do dinheiro. E aí o dinheiro, ele acontece. E aí eu vejo o contrário acontecendo na internet também. Então a pessoa, ela tá indo em busca do dinheiro e não entrega. Sim. Mas dá sim esse medo, dá, mas acho que essa construção e você dar resultado. E tem uma coisa que é muito importante, que as pessoas não fazem, que é a gente parar e olhar pra gente e reconhecer os nossos feitos. Isso é o que faz muita gente parar na metade do caminho. Tem mais gente que desiste do que gente que fracassa. É científico isso, é comprovado. Porque a pessoa desiste no meio do caminho, ela não consegue se reconhecer. Às vezes é o tipo de pessoa que reconhece todo mundo, mas não reconhece aquilo que ela fez. Ela fica esperando o outro validar ela. Verdade. Falta essa coragem de se autoafirmar, né? De se autoconhecer. E você falando sobre fazer o mínimo e você sempre entregar o seu máximo, eu estava pensando um pouco sobre o que é esse mínimo, né? E a gente hoje, né, a gente estava conversando antes de começar aqui, eu vim de uma noite virada passando mal, você tá com o pé machucado e a gente tá aqui e não é mérito nenhum. Sim. A gente se comprometeu a estar aqui, tem uma equipe que está aqui, tinha convidados para gravar. E na minha concepção, isso era basicamente o meu mínimo que eu deveria entregar. O que você entregou durante esses anos que para você foi seu máximo? Fala, nossa, eu entreguei muito mais do que o mínimo. Eu entreguei uma dedicação, entreguei horas de trabalho a mais. Quando me era cobrado um inglês básico, eu fiz um inglês avançado, que eu sei que esse é um mega diferencial na sua carreira. Qual foi o seu diferencial e o seu máximo nessa trajetória? Sinceramente, eu não consigo olhar e falar assim, tem o máximo. Porque eu sempre acho que ainda tem. Uhum. Para mim, ainda não acabou. Eu acho que ainda tem. Então, eu não consigo olhar e falar assim, eu dei meu máximo. Até porque isso também, se você pegar... Eu vim do esporte, né? No esporte, quando você fala assim, eu tô esgotado, eu tô morto, você não tá. Você tá só a 40% da sua ainda, capacidade. Né? Você só tá a 40% da sua capacidade. Então, se eu te falar assim, tem um máximo que eu achei que eu sacrifiquei, não tem. Talvez eu tenha ido ao meu 100% em algum momento, que na verdade nem é meu 100%. Eu tenho mais para dar, entende? Então, assim, eu tive sim muitos momentos. Tem fase que você tem que vir à noite, porque o projeto pede. Tem fase que você, às vezes, não tira uma folga, porque o projeto pede. Ainda mais, eu tenho essa característica de intraempreender. Então, eu tenho uma autorresponsabilidade, um senso de dono muito forte. Então, quando você tem o senso de dono, é como se aquilo dependesse de você. A empresa é sua. Você acha que isso é um diferencial seu, ter esse senso de dono? Muito, muito. Isso é um diferencial para quem faz parte da sua equipe? Muito, muito. Porque assim, a partir do momento que eu trabalho com gente que tem senso de dono, eu consigo que eles façam o trabalho deles e eu fique livre, porque assim, trabalho de CEO é você arrumar problema. O trabalho do CEO não é estar lá resolvendo os médios problemas do dia a dia da empresa. Para isso, você contrata pessoas. As pessoas, elas vão ser melhores do que você fazendo aquilo. O trabalho do CEO é criar problema. Então, se eu tenho alguém com ownership, com senso de dono na minha equipe, eu sei que ele está fazendo o trabalho dele. Eu não preciso me preocupar. Então, eu vou criar um problema novo. Eu vou olhar e falar assim, opa, tá muito tranquilo aqui, eu vou criar um novo problema. Que aí eu vou trazer outra pessoa com senso de dono para resolver. Então, certamente, senso de dono, quando eu vou fazer contratação, é game changer, muda o jogo. Você acha que isso é um problema da atual geração, dos mais jovens que estão entrando no mercado agora? Existe uma diferença de pensar em relação a isso? Você vê isso na prática? Na verdade, existe uma diferença não só do pensar, tá? Eles aprenderam diferente. E se nós, líderes e gestores que viemos de outras gerações, não pararmos e não olharmos e não entendermos que eles aprendem diferente, é um absurdo, assim, o que você não vai conseguir prosperar. Sim. Eles aprendem diferente porque, assim, a gente aprendia com, de repente você tem que olhar uma coisa para repetir. Eles aprendem como se, de fato, estivessem fazendo um código de uma programação. Então, você pode ver, os times de futebol, as crianças hoje não têm mais embate. Eles não brigam um com os outros. Então, quase você tem que olhar para o seu filho e falar, vai lá e briga, arruma uma briga. Porque eles não brigam. Então, mudou a forma que eles lidam. E aí, a gente tem que mudar a forma que lida com eles também. Não adianta eu pegar hoje uma pessoa de, sei lá, 16 anos, 18 anos, um jovem aprendiz, e querer que ele me entregue como quando eu era jovem aprendiz lá com 16 anos. Não vai funcionar, não vai. E cabe à gestora ter essa
percepção de como cada um reage, né? Isso é muito difícil para quem lida tanto com pessoas como você, que tem toda uma infraestrutura por baixo que precisa ser gerida. Você tem pessoas que têm 20, 30 anos de carreira, talvez mais tempo de carreira do que você, que deve ser um mega desafio, e pessoas que têm 3 anos de carreira. E ter que alinhar esse time todo em um só e pensar que o posicionamento profissional de todos precisa ser forte, precisa ser alinhado, deve ser muito difícil na prática. Na verdade é desafiador, sim. Mas quando você traz, falou do posicionamento, foi uma das suas primeiras perguntas. Quando você traz para a verdade, porque aí quando eu pego a pessoa que tem 30 anos de carreira, mas faltam tantas outras coisas para ele, que a hora que eu coloco a verdade, falo, isso te falta, eu posso te ajudar nisso, ou faça aquilo para você chegar lá, a pessoa entende, ela começa a te respeitar, porque você foi verdadeiro. Você mostrou para ele, você não precisou falar, ai, eu mando porque eu sou a chefe, você tem 30 anos, mas eu... Não é. Muito pelo contrário. Essa é a verdade. Eu fui atrás. Hoje, eu sei te falar que uma criança de 6 anos, ela aprende como se fosse quase um código de programação de computador. Talvez você não saiba disso. É por isso que você precisa parar e prestar atenção em outros lados. A mesma coisa quando eu chego com uma pessoa que tem menos experiência. E aí eu faço o contrário. Para essa pessoa, eu trago ela para a realidade de você ainda precisa aprender. Existe um caminho. Também existe o aprendizado desse choque de geração. Eu entendo que você aprende fazendo código, mas você também entende que eu entrego de outra forma. Eu vejo também, por um lado muito positivo, essa nova geração. Eu tenho advogados muito jovens no meu escritório. E eu vejo muito uma diferença em relação à proatividade. Por incrível que isso pareça, e eu vejo que em muitas áreas isso não acontece, mas eu vejo o jovem muito mais resolutivo, muitas vezes, do que o pessoal de gerações mais antigas, que talvez maturavam mais o problema, refletiam mais sobre qual era a melhor opção, sobre qual é a melhor reação. O tempo de resposta é tão rápido que aquilo faz com que a celeridade da resolução seja cada vez melhor. Você percebe isso na prática também? Sim, até porque eles aprenderam com a telinha, né? É. A telinha é muito rápida. A gente criou, nós que éramos de gerações anteriores, que precisávamos pensar, consultar, parar, Era analisar. Barça, né? Eu tinha A Barça. Barça. E olha que eu sou A jovem, tá? Barça, aí também. A Barça era nosso Google. Então a gente precisava desse tempo. Para eles, não, é tudo muito fácil. O falar um sim, o falar um não, é muito simples. O sim, você continua assistindo, o não, você aperta a tela. É. A gente não, a gente precisava ir lá, pegar a Barça, procurar a página. Vai no índice. Vai no índice, procura, lê, faz o sumário, resuma, passa no papel ao maço. Aí você toma a decisão. É. Engraçado isso de tempo, né? Eu vi um episódio recentemente, um podcast, até de um convidado que vai vir aqui, e aí no episódio ele entrevistava uma pessoa e aí a pessoa falava assim, não, mas foi pouco tempo que eu fiquei fazendo isso. Aí a pessoa falou, quanto tempo? Ela falou 2 anos e meio. E ela tinha, acho que 40 anos de idade, e aí a própria convidada, ela fez essa análise, né? Olha a diferença de tempo para um jovem, para uma pessoa que também é jovem, mas que está em uma outra geração que tem 40 anos. Ela percebe que 2 anos e meio é pouco tempo dentro da trajetória dela de 40 anos, de 20, 30 anos. Enquanto para o jovem, 2 anos e meio é um uma absurdo. vida, é uma eternidade. Não tem condições de você ficar ali. Você acredita que o posicionamento profissional depende desse tempo ou não? Hoje é possível muitos jovens se construir um posicionamento profissional já muito alinhado? Não depende de tempo. Nem lá atrás, nunca dependeu de tempo. Obviamente, era mais desafiador você se colocar. Eu fui presidente da primeira empresa com 28 anos. Então, era mais desafiador você se colocar, era mais desafiador. Mas não era tempo. E hoje também não é tempo. Na verdade, o quanto você entrega e você consegue fazer aquilo. A gente tem hoje, gente, proprietários de empresa, empreendedores com 22 anos faturando 200 milhões. Sim. Então, assim, não é tempo. É realmente você saber, ter convicção de que aquilo que você está executando, aí é o fazer um pouco a mais, é ter o diferencial. Na minha época, por exemplo, eu ganhei muito espaço por causa do inglês. Sim. E a gente, lá fora, a gente é reconhecido como a maioria num país que ainda não fala inglês. Então, será que ainda não é um diferencial? Mesmo a gente falando de tempo? Ainda mais Mesmo a gente com fala... tantas outras formas de se posicionar, né? Talvez seja um posicionamento diferente o inglês. Exato. Então, tem formas e meios, por exemplo, agora, a gente está falando aí de inteligência artificial, se você pegar, tem muitas pesquisas para você ver. Engenheiros, pelos próximos 20 anos, dizem que vai faltar no mercado. Será que se você não for fazer uma engenharia, você já não está posicionado?
com uma É engenharia uma brecha do mercado, né? dedicada a, de repente, programação, a dedicada à inteligência artificial, você já está posicionado. Então, assim, existem, não brechas, mas o que a gente chama até, eu falo que é corte de caminho. Por isso que quando a pessoa vai buscar um mentor que já viveu aquele caminho, já levou aquela vida, sabe te dar, talvez hoje, se eu pegar uma pessoa de 19 anos, ela consiga ser presidente de uma empresa com 25, não com 28. Porque eu sei falar para ela o que ela não pode Os principais errar. desafios. Eu sei o que ela não pode errar para chegar lá. Então, ela vai ter mais acertos e novos erros. Então, não se trata de tempo, nem tempo de casa, se trata muito mais da sua entrega e do seu conhecimento. E falando um pouco sobre a parte de ciclismo, né? Você é uma esportista de coração, né? Você gosta muito de praticar esportes, pedala todos os dias de manhã. Você acredita que parte do seu posicionamento tem a ver com a sua dedicação no esporte? A dedicação no esporte, ela traz disciplina. Muita. Então, porque assim, quando eu estava na minha fase competitiva, atleta, não tinha, ai, tá chovendo, eu não vou. Porque se no dia que tá chovendo numa prova, você vai largar com chuva sim ou sim. Então, ele te fortalece mentalidade. Eu indico para todo mundo que está com dificuldade de ter disciplina, de criar novos hábitos, de ter mentalidade forte, fazer um esporte de competição. E quando eu falo de competição, não precisa nem ser competir com o outro, é competir com você mesmo. Uhum. Então, eu vou me colocar uma meta, que eu vou fazer uma meia maratona, que eu vou correr uma prova de 10 quilômetros. E não precisa ser nada absurdo. De se desafiar, Se né? desafiar, porque aquilo vai te trazer disciplina. Você vai dormir mais cedo, então vai mudando os seus outros hábitos. Você consegue ver, e é um paralelo da vida, tá? É um paralelo, a vida do esporte para a vida profissional e a vida pessoal é um paralelo. Porque quando você começa a praticar o esporte, você ia dormir tarde, você para de dormir tarde porque você vai acordar cedo. Aí você começa a acordar cedo. Então, como você vai dormir mais cedo, os seus amigos talvez mudem. Sim. Você vai começar a se Seu relacionar ambiente com muda. pessoa que também vai dormir mais cedo. Então, você não vai mais nos mesmos happy hours, nas mesmas festas. Então, você vai mudando o ambiente. O ambiente vai te deixando cada vez mais forte. Ele vai te dando mais força para que você chegue lá no seu esporte. Então, muitas vezes eu vejo muita mulher que chega para pedalar e a mulher não saía de casa para ir no mercado sozinha. E hoje ela vai para a rua de madrugada, ela troca um pneu de bicicleta sozinha, ela faz uma prova de bicicleta sozinha. Aprendeu a ser independente com o esporte. E isso pode ser um mega posicionamento profissional. Muito, porque aí você leva para a sua vida profissional, você começa a performar melhor. Passa a ser mais proativa, mais dedicada. Legal isso desse ponto da chuva. Nunca tinha parado pra pensar nisso, de olha, está chovendo, eu vou treinar mesmo assim. A gente vê muitas vezes hoje profissionais assim, né? Ai, não vai dar pra eu ir. Por quê? Porque tá chovendo. Você contrata uma pessoa pra fazer uma limpeza no seu sofá, por exemplo. Não, eu vou ter que desmarcar. Por quê? Porque tá trânsito. Choveu muito, eu vou pegar trânsito. Ai, não vai dar. Eu tenho a impressão que o posicionamento profissional das pessoas como um todo tá muito fragilizado. Falta muita proatividade do profissional liberal. Você sente isso? Você que recebe muita prestação de serviço como CEO de um hotel? Falta demais. Na verdade, parece até que a pessoa tem serviço que acha que a gente está fazendo um favor de contratar. É desesperador, as pessoas inverteram a ordem. E é por isso que tem tanto espaço. Quando as pessoas olham para mim e falam assim, Flávia, eu quero fazer isso, será que não está saturado o meu mercado? Não está saturado. Tem espaço para quem quer fazer bem feito. Tem espaço para quem quer fazer diferente. Porque hoje é desesperador você chamar alguém, é o que você falou, para limpar um sofá, você chamar alguém para fazer segurança, você chamar alguém para fazer, seja uma limpeza também no hotel. É tudo assim, não vou. Tá chovendo. Isso quando passa para a geração mais nova. A geração mais nova, não, eu preciso dormir, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Então, você também precisa se adaptando a essa nova forma de servir. Sim. E não vamos longe, a gente está falando de prestadores de serviço, talvez uma pessoa que esteja limpando seu sofá, mas isso acontece com muita frequência no direito. Vira e mexe, eu atendo pessoas dentro do escritório que chegam para mim, eu fazendo uma assessoria jurídica, com a seguinte demanda: olha, meu advogado não me encaminha relatório, meu advogado não me atende, eu não tenho acesso ao processo. Eu descobri pelo advogado da parte contrária que meu advogado perdeu um prazo porque meu advogado não me fala. Eu não tenho contato, eu não consigo marcar reunião. O básico parou de ser feito. Parou. Essa é a conclusão que eu chego assim. E foi um dos motivos pelos quais eu resolvi criar esse podcast. A internet fez com que as pessoas acreditassem que o mínimo
é muito legal. Mas o mínimo não é legal, o mínimo Não é é. sua obrigação. E ninguém quer o mínimo. A Ninguém pessoa faz quer o o mínimo, mínimo. mas ela não quer o mínimo. Ela tem que pensar minimamente, não precisa ir muito longe, como se você está fazendo um serviço, prestando um serviço, como você gostaria de receber esse serviço. Não precisa ir muito longe. Exato. Eu tenho certeza que todo mundo tem um mínimo de uma barreirinha ali de, poxa, tem que fazer isso para me atender bem. Então não precisa ir muito longe. Você falou ainda um tópico legal, que no direito, advogado, para mim, não sabe nem vender o que ele está passando como proposta, a maioria deles. Porque é isso. Ah, não, tá aqui, eu faço isso. E assim, se a gente está contratando advogado, é porque a gente Não sabe minimamente resolver, não sabe né? resolver. A gente comentou sobre isso com a dermatologista que veio no episódio 1 aqui, e a gente falava sobre a importância de falar a linguagem do seu cliente final. Não adianta eu virar para você e falar, Flávia, vamos fazer então um agravo de instrumento no recurso especial do recurso adesivo que está no STJ. Você vai falar, Oi? o que é isso? E as pessoas hoje em dia, elas querem entender. Passamos da fase em que as pessoas elas estão pagando sem entender. As pessoas querem e muitas vezes entendem. Sim. Pessoas, por exemplo, como você, entende muito de direito. Tem uma noção básica altíssima. Se você tentar enrolar falando palavras difíceis, essa pessoa não vai te entender, não vai sentir transparência e confiança. Resultado, ela não fecha. É isso. É o que você comentou, né? O advogado hoje ele não sabe vender, porque ele tá na rede social tentando falar palavras que absolutamente ninguém consegue entender. Provavelmente você já passou, você deve ter uma prestação de serviço lá voltada para esse sentido, já teve essa dificuldade com profissionais do direito. Certamente. Pensando na parte de contratos, né, e lógico que eu puxaria a sardinha pro meu lado, você já teve algum problema nessa sua trajetória por falta de pontuar algo em um contrato? Nossa, mas muito, 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 muito. Mais recente agora que eu entrei na empresa, os contratos, e veio de um escritório renomado, e aí você pega o contrato, você olha e fala, mas, gente, não tá bom nem para mim, nem para outra parte. Quem fez esse contrato? Sabe? Quando você olha e fala, meu Deus. Tá bom pro advogado, né? Deve Porque pra estar gente... para ninguém, deve estar bom para o advogado que nem sabe, ou pegou e colou sei lá o que naquele contrato, porque não faz sentido nenhum. E muito disso, eu já tive empresa que foi listada na bolsa. Então, assim, você imagina o processo da gente pegar todos os contratos, refazer todos os contratos, porque aí você entra num compliance absurdo, né? Que quando a empresa vai para a bolsa, ou ela está precisando de um dinheiro muito forte, ou ela quer ter um compliance absurdo, porque ela está cansada, ali ela vai ter um compliance, então ela põe ali. E é surreal o retrabalho que tem que se fazer quando você não tem um contrato bem feito. O empreendedor hoje em dia, ele não cresce organizado, né? É Não. difícil o empreendedor crescer. E tudo bem no início, né? Também vamos fazer o início do início do início não dá para você ser mega organizado ali naqueles primeiros meses. Agora, chegou um momento em que você decidiu que, de fato, vou empreender, realmente esse aqui é o meu negócio, as pessoas precisam pensar em ter uma mentoria, as pessoas precisam pensar em ter um profissional do direito, um contador, pelo amor de Deus, que assim é o negócio mais difícil do mundo, é você ter um contador que Sim. realmente consiga te auxiliar, fazer a organização fiscal, contábil, até porque se você quer um dia ir para a bolsa, se você não tiver sua parte fiscal alinhada, esquece. Tchau. Você não vai conseguir. Então, é muito importante, mesmo para quem não está pensando nesse patamar de bolsa de valores, né? Mas para o microempreendedor, ele começar a pensar em crescer mais organizado. Muitas vezes o simples fato dele conseguir emitir uma nota fiscal, que é o básico do básico, mas acredite ou não, tem muito autônomo, empreendedor, que já é uma empresinha, Sim. mas ele não emite uma nota. Não, tem vários advogados que provavelmente estão assistindo aqui e nunca emitiram nota fiscal. Nunca emitiram nota fiscal. E deixam de pegar clientes porque não estão estruturados. Era o ponto porque que eu ia chegar. você, por exemplo, consegue fazer uma... Se você vira para mim e falar, Amanda, eu quero que você atualize todos os contratos de prestação de serviço do meu hotel. Se eu falar, Flávia, eu não emito nota fiscal, você consegue me contratar? Jamais. Jamais. É isso. Aí o empreendedor, ele tem um serviço legal, ele tem uma prestação de serviço boa, ele tem um diferencial. Aí ele fala, nossa, mas eu não consigo nenhum cliente grande. Óbvio, o cliente grande, ele não vai te contratar se você não emitir nota. É impossível, né, contratar. É impossível, é impossível. É uma barreira técnica, né? Se você não conseguir se adaptar àquilo ali. Você percebe isso em outras áreas também? Você que tem mentoradas de várias áreas diferentes, essa falta de organização em relação à nota fiscal? Sim. É geral isso, né? É geral. Até porque a gente é um defeito cultural nosso, enquanto brasileiro, a gente não é ensinado na escola. É. Então, assim, a escola não ensina pra gente. Se minimamente a gente não teve um pai empreendedor ou um executivo que realmente quis ensinar, um pai e uma mãe que quis ensinar, a gente não vai saber. Aí a gente acha que tá fazendo certo.
porque fica com medo de pedir ajuda. Sim. Tem tanto recurso bom para hoje você levantar a mão e pedir ajuda, e a pessoa vai lá e fala, não, faça por esse lado, faça por aquele lado, que isso às vezes te impede de crescer. O medo de você pedir ajuda e de você expor uma fraqueza, às vezes te impede de crescer. E me fala uma coisa, nas suas mentorias, o que você identifica como um erro mais comum de posicionamento? Exemplo, oratória, coragem, medo? O que você vê como um padrão, assim, dessas pessoas que estão te procurando? O maior de todos é a falta de confiança. É mesmo? É generalizado. A maioria das pessoas, elas têm... porque muitas vezes a gente tem as respostas dentro da gente também. Então, a gente não consegue acessar a resposta porque a gente não está confiando na gente. Então, a gente não acessa a resposta porque a gente está ali se sabotando, se achando que é menor. Então, a maioria tem muito disso, de achar que não consegue sozinho. Uhum. E aí, sim, a gente é um braço até um período, e aí o meu trabalho é realmente levantar e falar, não, você consegue, vem aqui para você seguir seu caminho sozinho. Uhum. Né? Então, tem muita parte de confiança, e aí tem coisa que é conhecimento também, que é conhecimento de a pessoa realmente não saber qual caminho, querer muito fazer, ter ido atrás, mas eu pego muita gente que já foi atrás de mentor que era bobagem, que não sabia nada, foi naquele calor do uau, o famoso marketing digital, né? Sim. Garanta sua vaga, porque senão vai esgotar, você vai perder, vai ficar fora dessa, a pessoa vai, entra naquela e acaba gastando seu dinheiro e não resolvendo, de fato, o problema dela. Tanto que eu falo, os meus mentorados hoje, eles vêm direto para mim, eu faço uma entrevista antes, para saber se realmente eu vou resolver o problema dele. Eu não quero o dinheiro dele se eu não vou resolver o problema dele. Porque às vezes tem gente que está disposta a pagar, mas ela não está disposta a mudar. E quando você faz essa primeira conversa, você já consegue ver. E se a pessoa não estiver disposta a mudar, cara, não vai ter Cristo que eu faça que vai fazer ela mudar. É aquela coisa, você dá a mão, se a pessoa não puxou sua mão, o que mais você vai fazer? Sim. E existe uma diferença da evolução profissional do autônomo para a evolução profissional de alguém que está dentro de uma grande empresa? Por exemplo, eu preciso lidar muito com o meu cliente final. Eu preciso ter uma conversão, eu preciso vender muito fácil. Eu tenho a impressão que, ao mesmo tempo, quem está dentro de uma grande empresa precisa vender para os seus colaboradores, para os seus pares, para os seus líderes. Mas existe uma diferença de posicionamento para quem está dentro de uma grande empresa hoje em dia? Existe uma diferença, assim, de posicionamento, porque ali dentro da empresa você é empregado. Então, tem regra da empresa que você não vai poder passar por cima, você não vai poder quebrar. Talvez você tenha um pouco mais de liberdade ali quando você é autônomo. Mas não deixa de ser. Você tem sim que se vender para o seu par. Você tem sim que se vender para o seu chefe todo santo dia. Então, não importa se você não é o cara do comercial. Você está se vendendo. Uhum. Da hora que você levanta, se troca e vai para o trabalho, você está vendendo a sua imagem. Você está vendendo a hora que você chega, se você chega na hora, se você é uma pessoa compromissada com o seu horário, se você está vendendo a roupa que você está vestindo, não está furada, você é preocupado com o que as pessoas esperam de você, porque se eu chego aqui toda maltrapilha, eu vou sentar aqui e vou falar da minha autoridade como posicionamento profissional? Não vou. A pessoa vai lá e falar, quem é? Ninguém compra. Ninguém compra. Então, assim, muito na empresa, mais do que nunca, na empresa, você precisa parecer ser aquilo que você quer ser. Sim. Talvez, quando você está no autônomo, às vezes você está trabalhando lá escondido dentro de casa, você talvez não tenha isso, né? Mas tem a diferença maior que eu acho, de fato, que eu vejo, né? É a regra da empresa. Eu vejo também uma necessidade muito grande de ter uma inteligência emocional para lidar com pessoas de áreas muito diferentes para quem está dentro de uma empresa. Então, você precisa lidar com comercial, você precisa lidar com financeiro, você precisa lidar com marketing, é muita coisa ao mesmo tempo. E você, muitas vezes, precisa ter uma política de boa vizinhança. Não estou falando em ser falso, mas você está dentro de uma empresa, vocês são um conglomerado de pessoas. Sim. Você precisa lidar bem com as pessoas, você precisa ter apoio para você crescer, até porque a vida dá voltas. Se você começa a criar um monte de inimizade no meio do caminho, daqui a pouco você sai dessa empresa, você não sobe de novo. Você acredita que essa inteligência emocional faz parte de um posicionamento profissional de quem está dentro de uma grande empresa? Faz parte, inteligência emocional faz parte do posicionamento de qualquer profissional. Até porque se você não tivesse inteligência para você lidar com o seu cliente, para você lidar com o seu fornecedor, provavelmente você não vai ter um bom negócio.
Porque aí você vai comprar mal, mesmo sendo um autônomo. Você vai comprar mal, vai vender mal, vai processar mal, vai entregar mal. Quando você está dentro da empresa, tem algumas coisas da inteligência emocional que vão além, acho que, da inteligência emocional. É você saber se afastar um pouco do problema e olhar de fora. E eu falo que é aprender a jogar o jogo. Existe isso no mundo corporativo. Por mais que a gente seja realista, existe o jogo no mundo corporativo. Tem vezes que você vê que aquilo está errado, você sabe que está errado, você quer falar, mas talvez seja a sua hora de ficar quieto. Porque você falar vai denegrir a sua imagem. Então, tem um jogo dentro do mundo corporativo que você vai aprendendo a jogar com o tempo. Porque uma coisa é certa, se a pessoa está fazendo errado, uma hora a casa dela vai cair. Sim. E Você tem uma história super interessante sobre isso, né? Que a gente falou lá no podcast. Você podia contar um pouco aqui. Que foi uma grande injustiça, mas que o seu posicionamento profissional, no final das contas, falou muito mais alto e fez aquela pessoa refletir e falar, caramba, será que a Flávia não tá certa? Deixa eu olhar essa situação novamente. Foi exatamente isso. Isso até outro dia eu estava num podcast falando sobre carreira profissional e a gente tocou exatamente nesse assunto, porque é você aprender a jogar o jogo. Eu estava numa empresa que eu estava entregando o máximo que eu podia naquela época, né? Fazendo tudo para dar certo, a empresa começando a dar certo, começando a entrar no eixo, conquistei todas as pessoas abaixo, eu era a líder operacional mais forte, conquistei todo mundo. E em certo momento eles contrataram uma pessoa de fora que chegou depois, olhou aquilo e falou, opa, tá tomando muito espaço. E aí, um belo dia eu chego, não era gestão local, a gestão eram os fundadores não, né? Os donos, que eram donos mesmo, eles eram estrangeiros, ficavam fora do Brasil e vinham de vez em quando e tinham um board, e aí tinham diretoria que reportava para esse board. Eles escolheram a diretora financeira, afinal, cuida do caixa, né? Então tem a responsabilidade suficiente para falar com o board, então ela faz o reporte do board. Naquela época ela estava como diretora-presidente da empresa, e eu estava como diretora de operações. E a gente tinha uma operação que ia bem, mas as contas não fechavam. E eu achando estranho, porque eu estava no dia a dia. Quando você está no dia a dia basicamente vendo o que você compra e o que você vende, você sabe o que está acontecendo. Sim. E aí, um certo dia, esse chefe me chamou para conversar, era um feriado, ele me chamou e falou, você está demitida. Assim? Trouxe um papel, sentou na mesa e falou assim, porque a gente está com... Tem algumas coisas aqui meio estranhas, então a gente acha que já deu para você, mas na época, assim, ele nem foi tão claro. Mas eu fiquei sabendo, obviamente, depois. Ela falou como se eu estivesse roubando a empresa. Nossa. Aí era um feriado, eu falei para ele, então tá bom, já que amanhã é feriado, você vai estar aqui, porque ele vinha para o Brasil e ficava, né? Você pode ir ao escritório comigo para retirar as minhas coisas? E o meu posicionamento da demissão não foi aquele começar a chorar, desesperada. Não, tá bom, se essa é a sua decisão... Porque a partir do momento que você, como profissional, sabe que você entregou o melhor que você podia, não é sobre o outro. A decisão do outro não pode entrar na sua cabeça. Aí é inteligência emocional. Sim. Eu olhei para ele e falei assim, tá bom, se essa é a sua decisão... E assim, gente, perder um emprego... Por mais que doa, né? Não vamos falar que não doeu, com certeza doeu muito. Sim. Mas assim, perder o emprego não é o fim do mundo. Né? Então, eu demorei para aprender isso, mas eu aprendi. Perder o emprego não é o fim do mundo. Então, se você passou por uma situação de demissão, se abre, porque vai vir outra coisa. Ou você vai buscar outra coisa melhor. Mas quando ele me falou isso, eu aceitei. E falei, tá bom, se essa é a sua decisão, tudo bem. Amanhã vamos no escritório pegar minhas coisas na gaveta. E eu sempre muito alinhada com os meus valores, com a minha verdade, que é o que eu te falei, posicionamento verdadeiro, de valor, de ideal. Aí eu cheguei no dia seguinte para pegar minhas coisas, ele foi comigo, me acompanhou, a hora que eu abro a minha gaveta, tudo revirado. Ela revirou, inclusive, minhas coisas pessoais. Nossa. E como ele me conhecia já há um tempo, ele sabia que eu era organizada. A hora que eu abri a gaveta, eu mostrei para ele, fiz assim, até na minha necessaire de escova de dente, ela mexeu. Aí ele olhou com uma cara. Quando ele fez essa cara, eu falei assim, eu tô muito triste. Eu peguei minhas coisas, eu falei, eu tô muito triste com o rumo que você vai dar para a empresa. Ele, mas por que você tá falando isso? Eu falei, olha suas notas fiscais. Se você olhar suas notas fiscais, você vai entender o que eu tô te falando. Mas acho que eu não tenho que te falar mais nada. E fui embora. Aí ele ficou me chamando no final de semana, pode vir almoçar comigo? Pode vir jantar comigo? No dia seguinte eu fui. E eu ainda falei para ele que eu dirigia para ele, né? Eu fazia o papel de motorista para ele. Aí eu falei para ele, olha, você vai ter que arrumar outra pessoa para te carregar para cima e para baixo, porque eu estou indo embora, né? A gente está terminando o relacionamento aqui.
E aí, acho que é um ponto importante das pessoas olharem também, zero ego, entendeu? Sim. Porque se eu sou uma pessoa egóica, eu vou olhar e falar assim, o palhaço me demitiu, eu vou lá dirigir para ele. Zero ego, você não sabe o dia de amanhã. Sim. Ele tá tomando a decisão com a foto dele, ele tem a foto dele, eu tenho a minha foto. E tem a foto da realidade. E olha que diferencial esse comentário seu, né? Em momento nenhum você coloca o fato de estar dirigindo pra ele como algo ruim. Jamais. E às vezes a gente vê coisas no Instagram, é um absurdo, levar um café numa sala de reunião, fala, meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Estamos de frente a uma CEO que estava dirigindo para um profissional que estava acima dela e tudo bem. É isso. Essa é a vida acontecendo. Você não está sendo desvalorizada, né? Porque você um dia teve que dirigir para alguém. As pessoas colocam mínimas atitudes em um patamar tão ruim hoje em dia que isso é muito ruim de se imaginar, né? É muito ruim. Por isso que a gente fala que as pessoas minimizam as coisas e não prestam atenção no todo. Tem muita coisa por trás. E muita coisa. Nessa época você tinha quantos anos? 27 para 28, Nossa, foi. 27 para 28. Já uma mega maturidade já para sua idade. 27 para 28. E aí, quando eu falei isso, ele me chamou de novo no domingo. Eu até brinquei com a minha mãe. Eu falei assim, ele deve estar querendo sair comigo, por isso me mandou embora. Aí, quando eu cheguei no domingo, ele falou assim, realmente, eu analisei todas as notas e você tinha razão. Eu preciso te pedir desculpa. Aquele papel que você assinou, eu não entreguei no escritório porque era feriado, aí não entreguei, então nada foi processado. Eu posso rasgar aquele papel, mas eu quero que você volte como diretora-presidente da empresa. Que legal. E aí, de novo... E foi seu primeiro grande cargo aos 28 anos. Foi o primeiro grande cargo aos 28 anos. E aí, de novo, se é uma pessoa egóica, o que ela vai fazer? Ela vai deixar o ego dela falar mais alto e vai falar assim, não quero, agora se vira, fica com você. É aquela coisa da vingancinha. Uhum. Só que eu gostava da empresa, achava uma empresa super legal. Eu gosto da empresa até hoje. Assim, é uma empresa que eu gostei muito de ter passado. Achava que eu ainda tinha para contribuir com a empresa. O que me fazia menor eu aceitar a oferta dele? Com 28 anos, diretora-presidente, dali minha carreira faz uma virada. Entende? Tem muitas vezes que a pessoa ela vai pelo ego e aí ela deixa. E você ainda ficou nessa empresa mais quanto tempo? Depois dessa ocasião, acho que eu fiquei mais uns 2 anos e meio, 3. Ah, bastante tempo. Fiquei bastante tempo. Eu resolvi sair justamente porque aí sim você tem que entender o momento. Eles já não queriam mais crescer, estava num momento de estabilidade. Eu sou movida a desafio, me conheço. Então, quando está muito estável, para mim, é o que eu falei, tem que criar problema. Uhum. E assim, não tinha muito problema para criar ali, porque era uma franquia, né? Então, era um modelo de franquia, então não dá para você inovar muito. E ele também estava naquela coisa de ele se acostumou ao que eu estava entregando. E aí eu falava assim, olha, preciso ganhar mais. Mas, né? Não, agora não dá, tem que esperar abrir mais loja. Aí eu fui por 2 motivos. Uma, por aceitar um desafio maior. Sim. Que na época eu recebi uma proposta para tocar uma empreitada que iria para 100, 200 lojas no Brasil. Eu me mudei muito mais por conta disso e porque também, naquela hora, eu já entendi que o meu salário estava defasado. E aí, você precisa prestar atenção dentro de você. A empresa não é obrigada a te dar. Né? A empresa não é obrigada a te dar. Se a empresa ela pode com aquela possibilidade, então vai buscar a sua possibilidade fora. Às vezes o erro não é o seu posicionamento profissional. Às vezes ele está alinhado. O erro é o local onde você está. É isso. É exatamente isso. Às vezes é muito importante uma mentoria para te ajudar também a abrir essa mente, né? Essa turma sua de mentoria tá aberta? É para profissionais autônomos ou é só para o pessoal que está buscando a atuação dentro de empresas? Como é que funciona? Para qualquer pessoa que tiver em momento de carreira ou de empreender, tá com dúvida para formar uma carreira ou para empreender, eu tenho um formulário de aplicação no meu Instagram e aí depois a gente entra em contato para fazer essa primeira entrevista e aí direciona se vai para uma mentoria em grupo ou se vai para uma mentoria individual. Legal. Me fala uma coisa, hoje, o que você acha que é o diferencial para você contratar alguém? Naquele momento de entrevista, que assim, você teve pouco contato com a pessoa. Qual é o tipo de posicionamento em uma entrevista que te agrada hoje, que te brilha os olhos? Muito mais os valores e os sonhos da pessoa do que as capacidades técnicas dela. Porque se for uma pessoa que ela quer muito, ela pode não saber nada, eu vou ensinar e ela vai fazer. Então, eu olho muito mais o quanto ela quer. Então, assim, eu costumo perguntar, até outro dia eu entrevistei um menino, porque lá na empresa, mesmo eu sendo a CEO, as últimas pessoas que vão entrar, porque tudo que é sucesso numa empresa, numa corporação, tem a ver com cultura. E quem dá o drive da cultura é o CEO. Sim. Né? É ele que dá a cultura. Então, se as pessoas que vão trabalhar, eu falo, eles passam por todo mundo. Quando o pessoal decidiu, eu quero esse...
Eu falo, só me manda para a última entrevista, porque eu quero ter certeza que aquela pessoa está dentro da cultura. E aí, quando eu comecei a perguntar, ele falou, nossa, fiquei até um pouco desconfortável, eu não estava esperando essas perguntas, porque ele estava preparado muito mais para uma entrevista técnica do que a entrevista que eu fiz com ele, que basicamente as minhas perguntas para ele tiveram 3 perguntas maiores, que era o que faz os olhos dele brilhar, qual que era o lugar de potência dele, onde que jogava ele jogava bem pra caramba, ele sabe que ele vai despontar, e qual que era o grande sonho que ele tinha, o sonho dele. Porque assim, uma pessoa com sonhos pequenos, o esforço dela vai ser pequeno. Sim. Uma pessoa que não tem brilho nos olhos, ou que tem dificuldade de identificar brilho nos olhos, raramente ela vai ser uma pessoa legal para trabalhar na equipe também, porque ela não vai brilhar o olho quando a equipe fizer um sucesso. Não se empolga, Não né? se empolga. Com pequenos feitos. E o lugar de potência, quando a pessoa também não sabe responder, ela ainda não sabe no que ela é boa. Ela não tem conhecimento do que realmente ela é boa. E a gente Então, volta lá pro início, né? Do autoconhecimento, da verdade, do seu interior. E aí, será que ela, se ela não sabe no que ela é boa, por que ela está aplicando para aquela vaga? Ela não tem nem certeza que ela é boa para aquilo. E o que faz seus olhos brilharem? Nossa, o meu é poder levar outras pessoas para o lugar que eu cheguei. Claramente. Claramente, assim, eu faria isso o resto da minha vida. Se uma companhia quiser me sentar, tem 100 mil funcionários, quer me botar para mentorar os 100 mil, pode me contratar, que eu vou lá e mentoro os 100 mil, feliz da vida, não brigo. Acho que, assim, me faz muito bem ver o outro despontando. Desenvolvimento. E nessa sua trajetória de 20 anos, qual foi seu maior desafio? Poxa, acho que o desafio de ter sido demitida e recontratada foi muito grande. E depois, o meu segundo maior desafio foi pegar uma empresa do zero, que foi a última empresa que eu tive, que não era uma empresa muito conhecida. Ela estava numa fase de startup começando. E era uma empresa que tinha sede no Panamá, que quando você chega em Brasil e fala sede no Panamá, você já fala lavagem de dinheiro. Vai ser difícil fazer negócio. Pegar essa empresa do zero e entregar ela com 9 unidades hoteleiras, mas ter conseguido fazer um fundraising, que fundraising é arrecadar dinheiro no mercado, para quem não sabe, de mais de 100 milhões de reais. Foi um desafio tremendo, mas passamos. E próximos passos, o que podemos esperar? Muitas mentorias? Você tem algum projeto em relação a curso? Ou você prefere esse negócio mais individualizado da mentoria? O que você tem pensado nos próximos anos? Eu prefiro a mentoria, porque eu acho que no curso fica mais generalista. E eu quero que a pessoa ela dê o salto. Então, assim, tem algumas aulas que eu consigo fazer, mais generalistas, mas aí são coisas também, assim, acho que é muito mais do meu público que está ali, que vai para um Zoom e a gente faz uma aula fechada. Palestras, que aí sim outras pessoas, outras empresas podem me contratar para dar palestras, e a mentoria focada para pessoas especialistas, e estou abrindo vaga para conselheira de empresa. Então, você tem a sua empresa, está precisando de alguém para colocar no seu conselho de empresa. Eu estou abrindo 2 vagas para conselho de empresa. Eu acho que a gente conversou no dia que eu fui no podcast sobre a parte de investimento. Você é investidora anjo, não é? Também. E como é que tem sido essa parte de tocar as duas coisas ao mesmo tempo? De virar essa chave de CEO e investidora? É que, na verdade, quando você vai de investidora anjo, não deixa de ser uma mentoria. Você recebe a pessoa ali, você mentora, aí você tem que pôr o seu dinheiro, você tem que confiar. Porque se você resolveu investir naquilo, a pessoa tem potencial. Você resolveu investir por algum motivo. Então, você tem que colocar, e aí é como se fosse um board mesmo. Aí, nas reuniões que são ali periódicas, você dá o seu palpite, você dá o seu input. Mas o dia a dia do negócio não é. Por isso que você é um investidor anjo. Tem muito lugar que não é nem isso. O investidor anjo, ele só põe o dinheiro mesmo, dá o input inicial e tchau. Agora, tem outras investidas que eu faço parte de realmente fazer uma reunião periódica, de dar ali um pitaco. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. E pra gente finalizar, Flávia, o que para resumir tudo que nós conversamos, posicionamento profissional para você hoje é o quê? É você conseguir saber quem você é e você ser transparente naquilo que você está fazendo. É engraçado isso, que todo mundo que veio aqui falou sobre verdade e transparência. É realmente um padrão
de pessoas que possuem ótimos posicionamentos profissionais. É a entrega muito transparente para quem tá do lado de lá. Que seja algo ruim. Tudo bem se for algo ruim. Sim. Mas que você está sendo transparente. E você está errando rápido e assumindo rápido, ou você está assumindo que você estava certa, ou você está buscando informar de fato para o seu cliente o que está acontecendo. Né? Não adianta você virar para o investidor e ficar tentando tapar sol com peneira. Esquece. Né? É um posicionamento muito padrão. Legal ver isso de uma mulher, e uma mulher que tem uma carreira tão longa e tão duradoura como a sua. Porque a verdade muda, né? A partir do momento que eu te falo a verdade, é que nem as pessoas, às vezes, uma das coisas que eu vou deixar até de dica, se você tá tendo que se justificar muito, é mentira. Você chegou atrasada? Sim. Sim. Ótimo. Nossa, como facilita a vida, né? Se todo Sim. mundo fosse assim. Eu me atrasei. Não precisa falar, não precisa contar a história toda por trás. Sim, eu me atrasei. Ponto. Eu me atrasei. Vai ficar mais bonito o sim, eu me atrasei, do que você contar toda uma história por trás. Sim. E às vezes, eu fiz errado? Sim, eu fiz errado. Tanto que eu reporto hoje para um CEO global, tá? Raramente a gente precisa fazer esse reporte, então é muito mais, eu vou no meu radar tranquila. Agora, a única coisa que ele me falou também, que eu falo muito para as pessoas, foi: se um dia você tiver algum problema, eu quero ser o primeiro a saber. Ponto. Facilita a resolução, né? Aí você Fica tem dando liberdade. voltas e tentando solucionar com mentiras, histórias e justificativas infinitas, né? Exato. Eu falo, se precisou justificar muito, você... É mentira. Ou é Adorei essa mentira, frase. ou você é inseguro, você não está seguro do que você está falando. Então, os dois não são bons. Então, não justifica. É igual quando a pessoa pergunta para você, tá tudo bem? Tudo. Não é ser grosseiro. Você está respondendo exatamente o que ela perguntou. Uhum. Quando você começa... vem a insegurança. É verdade. Obrigada, Flávia. Imagina, Um prazer obrigada ter a você você. aqui. Obrigada pelo por espaço. Parabéns pelo compartilhar. podcast. Obrigada. Vamos marcar mais vezes. Sim. Brigadão. Obrigada. No episódio de hoje, nós conversamos com a Flávia Lorenzetti, que é uma empreendedora nata, CEO de uma rede internacional de hotéis aqui no Brasil. Falamos muito sobre a importância do posicionamento profissional, em especial dentro de um local. Não obrigatoriamente você como empreendedor, mas você dentro de um ambiente de trabalho. Se vocês querem saber mais sobre esse assunto, continue acompanhando o podcast por aqui.